Vamos para a palavra de Deus. Hoje eu quero continuar falando sobre o que nós começamos a falar no domingo à noite, tá? Domingo à noite nós falamos sobre o cuidado com o que a gente fala e o cuidado que nós temos que ter com aquelas pessoas que vivem falando dos outros. E hoje, não diferente, quero continuar esse assunto, falando sobre os cuidados que nós temos que ter com aquilo que falamos, com a nossa boca, porque é da boca que provém as palavras. E uma das coisas que há um tempo atrás, eu falei aqui, que uma das características de quem nasceu de novo é a sua forma de linguagem. Uma das características de quem é uma nova criatura em Cristo é a sua linguagem. Por exemplo, se a gente morrer no Brasil e ressuscitar nos Estados Unidos, nascer de novo lá, tá? Qual vai ser a nossa língua? Qual é a língua que nós vamos aprender? A língua americana, a língua inglesa. Trazendo, só para montar um paralelo, quando a gente morre para a velha vida e nasce para uma nova vida com Cristo, necessariamente nós precisamos começar a cuidar da nossa boca. Nós precisamos começar a cuidar dos nossos lábios, nós precisamos começar a cuidar da nossa linguagem. Então, o título dessa noite é Os Cuidados com a Boca. E lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2, olha o que diz esse texto aí. Observe bem, eu falei, e inclusive escutei hoje que eu disse isso já algumas vezes, a Bíblia, para que a gente tenha um aproveitamento da leitura, a gente tem que ver os detalhes. Inclusive, eu fiz essa mensagem e estudei ela depois de ter feito, e tem algumas coisas que me prendem. Olha como ele começa esse capítulo, deixando. Essa palavra é fundamental. Essa palavra, ela é fundamental. Deixando, pois, toda a malícia, todo o engano, todo o fingimento, toda a inveja e toda a maledicência. O que é maledicência? É falar mal. Desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, a fim de por ele crescerdes para a salvação. A Nova Versão Internacional, que é uma tradução bíblica, que é diferente dessa, ela diz livrem-se, aqui diz deixando, que dá no mesmo, deixar, livrar-se. O nosso crescimento, porque o final está falando de um crescimento para a salvação, o nosso crescimento para a salvação e para que a bênção de Deus, ela aconteça na nossa vida, está diretamente ligado ao que nós estamos dispostos a deixar. Nós temos que entender que não é só o que nós temos que fazer. Porque muitas pessoas pensam assim, poxa, o que eu tenho que fazer agora? Se eu quero assumir um compromisso com Deus, ok, nós temos coisas a fazer. Mas talvez você possa escrever aí nessa folhinha, o que eu preciso deixar. Tem coisas que nós precisamos deixar. Como eu disse antes, uma nova vida não condiz com a maledicência. A nova vida não condiz com a maledicência. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Colossenses 3, 8 e 9. Uma outra coisa que eu falo repetidamente. O apóstolo Paulo, ele repete muito as mesmas coisas para igrejas diferentes. Pedro está falando para uma igreja lá, e agora o apóstolo Paulo, ele está falando para a igreja de Colosso. E ele diz aqui, mas agora despojando-vos, ou abandonando, tudo isso, o quê?
A ira, a cólera, a malícia, o quê? A maledicência e as palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, observe bem aqui agora como ele está falando da nova criatura, pois que já vos despistes do homem velho, com os seus feitos. Vou traduzir. Nós deixamos as coisas que nós fazíamos antes, de ter um compromisso real, verdadeiro, sincero, dedicado a Deus. Nós deixamos uma vida antiga, e nós agora precisamos nos despojar, ou abandonar essas coisas. Se você é irado, vai controlar. A cólera vai limitar. A malícia vai deixar. A maledicência e as palavras torpes, você vai abandonar. E nós estamos vivendo um tempo, gente, que é impressionante. É impressionante. Quem aqui tem adolescente ou jovem em casa, levanta a mão para mim. Eu ouço pouco, eu tenho certeza que eu ouço pouco. Porque as pessoas, infelizmente, elas têm um certo receio do pastor, né? Mas mesmo assim, às vezes eu estou passando aqui, eu ouço umas palavras. É um linguajar, gente, que o mundo aí fora tem. Que misericórdia. Amém? Eu não sei se na frente dos pais eles são o que eles são. Amém? Ou se na frente dos pais eles são diferentes, né? Talvez na frente dos pais, depende do pai, né? Depende do pai, é a mesma coisa que nada. E mãe também, quero dizer pais, tá? Podem fazer o que querem. Mas o mundo, gente, tem um linguajar torpe. E quantos cristãos têm um linguajar torpe? Sabe o que é palavras torpes? São palavrões. São palavras sujas, que estão na boca de muita gente. Tem gente que aprova, sabe o que eu como pastor entendo? Eu entendo que a maioria das pessoas se convence. Porque existem 3 etapas na nossa vida espiritual. Primeiro, eu me convenço. É isso que eu preciso na minha vida, é isso que eu quero da minha vida. Segundo, eu me converto. O que é me converter? Eu mudo o meu caminho. E o terceiro, eu me santifico. É quando eu mudo o meu jeito de ser. É quando a minha vida muda. Eu não só mudei o meu caminho, mas eu mudei a minha vida. Amém? Primeiro eu me convenço. Eu sei que é o melhor, mas eu ainda tenho muita coisa a deixar. Aí eu vou me convertendo, que converter nada mais é do que mudar o caminho. Aí eu vou mudando o meu caminho, mas ainda é com muito esforço e dedicação. Aí vem o terceiro ponto, é quando eu me santifico. Ou seja, eu não preciso mais fazer força, eu não preciso mudar o caminho, porque agora eu ando num novo e vivo caminho que Cristo alcançou, abriu para mim. Amém? Agora eu ando santificado, eu mudo o meu caminho. E eu posso dizer que isso aconteceu na minha vida com as palavras. No início eu continuava tendo algumas manifestações através das minhas palavras. Aí o que eu fazia? Graças a Deus eu fui jogar num time cristão. E aí toda vez que alguém falava um palavrão no treino, pagava 10 apoio. Palavrão, 10 apoio. Palavrão, 10 apoio. Palavrão, 10 apoio. Eu fui aprendendo assim, gente, eu fui me convertendo por obrigação. Já pensou cada vez que você falasse um palavrão, você tiver que abaixar
e fazer 10 flexões? Eu estava bombando na flexão uma época. Mas o que era isso? Era eu me convertendo. E depois eu me santifiquei. Ou seja, hoje eu me escandalizo com algumas coisas que eu ouço. Me assusta um palavrão hoje. O que antigamente era a coisa mais simples. Era a coisa mais comum. Hoje é uma coisa que, de certa forma, fere os meus valores. Fere os meus valores. Vocês estão entendendo, gente? Sim ou não? Então, o comportamento do velho homem precisa ser removido da nossa vida. Jamais viveremos o novo de Deus se não deixarmos o nosso velho eu. Você jamais vai viver o novo de Deus se você não deixar o seu velho eu. Lá em Tito, capítulo 3, versículo 1 e 2, o mesmo Paulo falando de blasfêmia, falando de calúnia, adverte-lhes que estejam sujeitos aos governadores, às autoridades, que sejam obedientes e estejam preparados para toda boa obra, a ninguém infamem ou de ninguém falem mal. Não sejam contenciosos, mas moderados, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Então, a nossa linguagem, gente, ela está diretamente ligada ao nosso caráter. Paulo está falando aqui de como deveria ser a postura. A nossa linguagem está ligada ao que nós somos, ao nosso caráter. Porque o que nós realmente somos é aquilo que nós manifestamos quando nós estamos sozinhos. O que nós realmente somos é o que nós manifestamos quando estamos sozinhos. Em Mateus capítulo 15, a partir do versículo 18, do 18 ao 20, aqui Jesus ele traz esse ensino. Mas o que sai da boca do ser humano procede do coração. E observe bem isso aqui. O que sai da boca vem do coração e contamina todo homem. Porque, observe bem, do coração, lá do íntimo, lá do interior de cada um, procedem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, a prostituição, o roubo. Observe bem, gente, que está tudo no mesmo patamar. Os falsos testemunhos e as blasfêmias. Está tudo no mesmo nível. Quem acha, porque tem... Olha aqui, deixa eu falar uma coisa aqui. Ah, você conhece uma pessoa que roubou. Você conhece uma pessoa que adulterou. Você conhece uma pessoa que matou alguém. Pois é, se você falar mal dela, você está no mesmo nível. Está na Bíblia, não é eu que estou dizendo. Amém, gente? São essas coisas, não é só as que você considera pior, são essas coisas que, de novo, Jesus vai dizer, contaminam. E comecem a lavar as mãos, isso não é problema. Porque a briga é que foram reclamar para Jesus que os discípulos não lavavam as mãos antes de comer. Aí Jesus começa a falar sobre caráter, sobre aquilo que estava dentro deles.
Lá em Mateus capítulo 1, versículo 18 e 19, esse texto é tremendo, porque isso aqui mostra caráter. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se casarem, não, eles não se juntaram, se casaram, tá? Mas antes de se unirem, é isso que o texto quer dizer, ela se achou grávida. A gente sabe que é do Espírito Santo. José não sabia. Não pense que quando Maria aparece grávida, e possivelmente a barriga começou a aparecer, não pense você que José na hora, é de Deus. Eu nem precisei fazer nada, é de Deus. Não, a primeira coisa que ele pensou é que ele foi traído. Com certeza tá explícito no texto que José pensou que foi traído. Agora olha o que é caráter. Mas como José, seu esposo, era o que, gente? Justo. E não a queria infamar. Não queria prejudicar ela. Ele intentou deixá-la, como, gente? Como é que é hoje? Ué, o que houve com vocês? Perguntei para uma jovem esses dias, e aí o que houve? Pergunta para ele que me traiu. Nem oi me deu. Exatamente assim. O que houve? Não sei, pergunta para ele que me traiu. Quase igual José. Estão entendendo, gente? José não cometeu um pecado por causa do pecado da noiva dele. José não cometeu um pecado por causa do pecado da noiva dele. E o que tem gente que vive pecando com respeito à vida de pessoas que nem são ligadas a você. Você não tem nada que ver com a vida das pessoas, mas tem que falar. A nossa linguagem diz muito do nosso caráter. Quando alguém fala mal de mim para você, você tem que cuidar mais com o caráter da pessoa do que com o meu. Agora, se eu falar mal de alguém para você, a sua avaliação tem que ser com respeito ao meu caráter e não com respeito à pessoa que eu estou falando. Fez sentido para vocês? Amém? Entenderam, gente? Sim ou não? Quando João fala mal de Pedro, eu necessariamente estou conhecendo mais Pedro do que João. Não importa o que ele fale de João, mas está me dizendo que Pedro não é um bom caráter. Por quê? Porque a blasfêmia, o falar mal, está contaminando aquele ser humano. Foi o que nós lemos no texto antes de Jesus. O que contamina o homem é o que está no coração e sai pela boca. Ninguém foi chamado, eu falei domingo de manhã sobre esse assunto, foi outra mensagem, para ser juiz, para julgar, para condenar, ninguém. A nossa responsabilidade com Deus ela é pessoal. Que tremendo a atitude de José, até porque José jamais seria escolhido por Deus para ser pai de Jesus, se ele não tivesse um bom caráter. Quer ver como isso aqui é caráter? 1 Timóteo 5, do 13 ao 15. Além disso, aprendem também a ser ociosas. Está falando das viúvas jovens. Paulo estava preocupado com as viúvas jovens. Daí ele manda uma carta para Timóteo, dizendo: Timóteo, elas estão aprendendo a ficar muito tempo ociosas. E aí elas ficam fazendo o quê? Indo de casa em casa. E o pior não é ser ociosa, mas elas também estão se tornando o quê? Faladeiras, intrigantes, falando que não
convém. Eu quero que elas se casem, que elas tenham um filho, que elas tenham uma casa para cuidar, filho para criar, e parem de falar mal da vida dos outros. Foi isso que Paulo disse aqui. Tinha pouca coisa para fazer, não tinha o filho para criar, não tinha o casa para cuidar, então estava de casa em casa fofocando. Paulo preocupado com suas irmãs. Elas estão muito ociosas. Timóteo, ora a Deus aí, arruma um marido para elas, manda elas fazer filho, e daí elas vão ter o que fazer da vida. Sabe por quê? Para que elas não deem ocasião ao diabo. Está ali, ó. Para que, tendo o que fazer, tá? Não deem ocasião ao adversário. Quem é o nosso adversário? 1 Pedro 5,8, não precisa colocar, diz assim, e o diabo, vosso adversário. Porque já algumas, olha aqui, já algumas que não se casaram, que continuaram uma vida ociosa, já algumas se desviaram, indo atrás de... A sua linguagem, ela determina se você está seguindo a Deus ou ao diabo. Quer ver só? A perspectiva bíblica, ela nos expõe que falar mal é colocar a sua vida a serviço do diabo. Tiago 3,6, olha o que diz o texto aí. A língua também é um fogo, sim, a língua, um mundo de iniquidade, colocado entre os nossos membros, observe bem, contamina todo o... Gente, o que você fala, provém de dentro, e quanto mais você fala, mais você se contamina, inflama o curso da natureza. Por quê? Por que inflama? Porque você vai falando e você vai prejudicando pessoas. Sendo, por sua vez, o que inspira o falar mal? O inferno. Sendo, por sua vez, inflamada pelo... Estão lendo comigo a Bíblia, gente? Sim ou não? Então, bota 1 Timóteo 6, 20 e 21. De novo, Paulo falando. Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado. Evita conversas vãs, profanas, oposições falsamente chamada, da falsamente chamada ciência, a qual professando alguns, se metendo em conversa vã, se metendo na vida dos outros, alguns, fazendo isso, se desviaram da fé. Olha o que ele diz agora em 2 Timóteo 2, 16 e 17. Nas duas cartas, Paulo estava preocupado com isso. Evita, de novo a mesma coisa ele fala, evita conversas vãs e profanas. Está vendo? Evita, gente. Por quê? Porque os que dela usam, passarão a uma impiedade ainda maior, e as suas palavras se alastrarão, a minha tradução diz como câncer. Olha o poder negativo que as nossas palavras têm. O poder negativo que falar mal dos outros, amaldiçoar, falar mal, produz na nossa vida. Uma linguagem negativa, uma linguagem agressiva, uma linguagem caluniadora, conduz a pessoa cada vez mais para o caminho da perdição. E o mal vai se multiplicando dentro da pessoa, que nem câncer, se alastrando, vai destruindo a vida da pessoa. Observe bem, vai destruindo a vida da pessoa que fala mal. Não quem você fala mal. Destrói a vida de quem fala mal. E quem segue, convive com pessoas assim, o câncer dessa pessoa vai se transferindo para a sua vida. A malignidade dessa pessoa vai se transferindo para a sua vida. Porque falar mal é inspiração maligna. Falar mal é inspiração maligna.
Olha o que diz 1 Coríntios 6, 9 e 10. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? E o que é mais? Não vos enganeis, não é só os injustos, os devassos, os idólatras, os adúlteros, de novo, está na mesma linha. Os efeminados, e hoje como está na moda, homem com homem, mulher com mulher. Eu fico preocupado, hoje ainda passei na padaria e um casal de homens na minha frente. E o meu filho junto, ainda bem que ele ainda não tem o discernimento, porque o que eu vou dizer para esse guri um dia? Porque uma hora isso vai conflitar, porque tem alguma coisa errada. Porque se eu tivesse casado com um homem, eu não tinha ele. Vai contra a força da natureza, da lei da natureza. Vai contra. E esses não vão herdar o reino. Está ali, ó, não é eu que estou dizendo. Os adúlteros também não, os idólatras também não, devassos também não, ladrões também não, avarentos, só pensam em dinheiro, também não, bêbados, não, roubadores, não, mas tem um detalhe ali, maldizentes, também não. Cuidado você que acha que é melhor que os outros e usa a sua boca para falar mal das pessoas. Você não é melhor e você está no mesmo nível. Você está no mesmo nível. Amém, gente? Cuidado, cuidado. A nossa linguagem nos tira do reino de Deus, nos faz perder a nossa salvação, que Cristo conquistou na cruz por nós. A nossa linguagem contamina a nossa vida, a nossa linguagem traz muitos males para nós. Por isso o tema de hoje, cuidado com a tua boca, cuidado com o que você fala. Lá em Provérbios 16 e 28, olha o que fala aqui. O homem perverso espalha contendas, e o que difama, olha como a pessoa, ela prejudica a vida dos outros. Ela prejudica, mas ela acaba com a dela. Pessoa que fala mal dos outros, ela prejudica. O difamador separa amigos íntimos. A pessoa que vai espalhar erros e pecados dos outros, você pode conseguir alguns objetivos, mas a sua colheita será maior. Tem pessoas, gente, que perdem o emprego por causa da língua de outros. Famílias muitas vezes são prejudicadas por causa da linguagem de alguns. Amizades são desfeitas. É um câncer. Quanta coisa negativa acontece por causa, a linguagem, a gente podia até dizer assim, por causa dos fakes, que são notícias mentirosas. Então cuide da sua língua e cuide da sua vida. Provérbios 26 e 20. Olha aí, faltando lenha, o fogo apaga. E não havendo difamador, a contenda ela termina. Literalmente, aquele ditado popular que a gente conhece, fulano só põe lenha na... A Beltrana não dá para falar nada para ela, porque ela coloca lenha na fogueira, ou seja, ela alimenta, ela abastece. Ela abastece. Tem pessoas que se você contar alguma coisa para ele, não precisa contar para mais ninguém. É um jornal. É um Face. Todo mundo fica sabendo. E tem uma coisa que olha, dá nojo de ouvir. Eu vou contar só para ti.
Já sei que contou para uns quantos. Só mais para mim, né? Não haveria tanto problema no mundo se as pessoas falassem menos e ouvissem mais. Porque a maledicência, ela precisa ser alimentada, do contrário ela acaba. Se alguém vier falar mal de alguém para você, eu já falei, vou repetir a terceira vez aqui no culto. O contra, sabe? Alguém vai falar mal de uma pessoa e você fala bem para ela. Daquela pessoa, acaba a contenda. É água e azeite, não se mistura. E aquela pessoa não vai mais procurar você. Contei aqui a história de um pastor, que o irmão chegou na porta e começou a falar com o pastor, e começou a falar de um outro irmão. E o irmão estava na vista do pastor. E aí o pastor disse, fulano, vem aqui. E o outro disse, o que é isso, pastor? Não, tu está falando dele, eu vou chamar ele aqui. Aí tu fala na frente dele o que tu está falando dele. O pastor fez. Aí complica, né? Aí complica. Tem muita amizade que vão parar no inferno, viu? Porque na frente, olha, é uma melosidade. E nas costas, que Deus sempre me livre de amigos assim. Porque a maledicência precisa de alguém para ouvir. É ou não é verdade? Dificilmente você vê alguém num canto, o que está falando? Não, estou falando aqui mal de alguém sozinho. Já viu alguém falar mal de alguém sozinho? Ô irmão, o que está fazendo aí no canto? Não, quero falar mal sozinho, não quero falar para ninguém. Não tem graça? É ou não é? Falar mal de alguém para ninguém não tem graça, né, Silvio? Tem que ter alguém para ouvir. No momento que não tem o ouvido, a maledicência, ela cessa. Para nós encerrar, olha esse Salmo número 15. Que salmo esse número 15? Quem, Senhor, habitará na tua tenda? Quem morará no teu santo templo? Quem é que vai conseguir andar com Deus e estar com Deus? Gente, aqui é tremendo esse salmo. Aquele que anda irrepreensível. Sabe aquela pessoa que não tem que xingar? Irrepreensível que não tem que xingar. Você repreende o filho. O que é um filho irrepreensível? É aquele filho que não precisa cobrar. Aquele que anda, então, que não precisa ser cobrado. Que ele até tropeça, mas ele se levanta, ele se ajusta, ele se corrige. Aquele que pratica a justiça. Aquele que de coração fala a verdade. 3. Aquele que não difama com a sua língua. Aquele que não fala mal. Esse vai habitar com Deus. Aquele que não faz mal ao seu próximo. E aquele que nem contra ele, não aceita afronta contra o seu próximo. Aquele cujos olhos os olhos é réprobo. Aquele cujos olhos réprobo é desprezado. Ou seja, aquele que despreza as pessoas que não são dignas. Ele não honra quem não merece honra. Em outras palavras, é isso que esse texto quer dizer. Mas que honra os que temem ao Senhor. Agora olha que tremendo isso aqui. E ainda que, essa tradução aqui está não gosto muito dela. Embora jure com o dano seu, ele não muda. Vou ler na minha aqui o versículo 4. Que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor. E que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. A NVI, Nova Tradução Internacional, é assim: que mantém a sua palavra, mesmo quando ele sai prejudicado. Você mantém a sua palavra daquilo que você acordou? Daquilo que você falou? Você mantém a sua palavra? Daquilo que você acertou com alguém? Daquilo que você combinou com alguém? Você mantém a sua palavra? Porque na hora que precisa, na hora que quer, na hora que vai atrás, diz uma coisa.
mas depois você mantém a sua palavra, mesmo que isso traga um prejuízo para você? Eu tive uma situação na casa, ali na minha construção, num serviço de terceirizado, não da construção, mas uma coisa fora, e ainda bem que o WhatsApp ele registra, né? O WhatsApp é um documento. Eu fechei uma coisa com uma pessoa e me entregou outra. E aí eu disse, a gente acordou isso. Não, a gente acordou isso. A gente acordou isso. Ficou naquele, né? Mas o WhatsApp registra. Depois eu disse para ele, olha o WhatsApp. Tu vai ver o que a gente acordou. Aí olhando, mas daí vai ficar ruim para mim. Mas eu gosto de ser justo. Eu procurei depois a pessoa, na hora eu virei as costas e saí, porque eu sou meio nervoso, né? Mas depois eu procurei a pessoa e disse, olha, quanto te custa? Eu vou pagar, porque eu não quero que ninguém saia prejudicado. Mas a palavra diz que não importa o quanto me custe. É o 4. Se eu disse, eu vou cumprir. Parece uma coisa idiota, mas como é que começou o texto mesmo? Como é que começou? Quem é que vai habitar no templo do Senhor? Quem poderá morar no seu santo monte? Agora as características: integridade, pratica a justiça, fala a verdade, não difama, não faz mal ao seu próximo, não lança calúnia, rejeita quem merece desprezo, mas honra quem teme ao Senhor e mantém a sua palavra, mesmo que ele saia prejudicado. Ele mantém a palavra dele. O que ele prometeu, ele cumpre. Mesmo que aquilo cause um problema para ele, mesmo que seja pesado para ele, o que ele prometeu, ele cumpre. Amém? Por quê? Porque ele prometeu com a sua boca. Agora, se ele tem caráter, ele vai honrar. Se ele tem caráter, ele vai honrar. Gente, não são poucas pessoas que prometem uma coisa, mas depois mudam. Falam uma coisa, depois mudam, sem pensar no que aquilo pode causar de prejuízo para o seu próximo. Amém? O que você prometeu, cumpra. Esses dias eu dei uma carona. Claro, não trabalho mais com consórcio, né? Mas trabalhou muitos anos. E aí uma pessoa disse para mim que ele tem consórcio que é garantido, que é contemplado no primeiro mês. Eu pensei, eu conhecendo o meu perfil, se eu acreditasse nele e fizesse, porque quem é que não quer fazer um consórcio para ser contemplado no primeiro mês? Hã? Alguém que faria consórcio para ser contemplado no primeiro mês? Quem faria? Todo mundo? Eu só pensei, né, porque tem gente que não vale a pena não vale a pena conversar com algumas pessoas. Essa é a verdade. Eu gosto do texto que Paulo diz, eu me fiz de tolo com os tolos. Aí eu tenho que te fazer de idiota, sabe? E deixar o cara achar que sabe, que é inteligente, né? Eu sei que isso não existe. Se existisse, todo mundo ia querer. Mas ele me garantiu. O que é isso aí? É o vendedor que vende o que depois ele não pode entregar. Esse tipo de pessoa, ele entra num problema espiritual. Cuidado com a sua boca. Amém, gente? Entenderam a mensagem? Ela mexeu com você? Ela mexeu com você? Comigo mexeu. Vamos nos colocar de pé. E eu digo mais. Quem não veio domingo,
Eu preguei outros textos com outras aplicações. E domingo eu vou continuar, que tem mais isso aí. Amém? Então a chapa vai esquentar. Quero dizer, o inferno já está quente. Amém, gente? Eu brinco, mas a coisa é extremamente séria. O problema na vida de muitos é a linguagem. O problema na vida de muitos é a linguagem. A sua linguagem, como nós vimos no Salmo 15, impede você de andar com Deus. Impede você de estar na presença de Deus, de conviver na presença de Deus. A sua linguagem, a minha linguagem, ela nos aproxima ou nos afasta. Por isso Pedro, por isso Tiago, por isso Paulo, a preocupação deles, olha quantos textos a gente leu, a preocupação desses homens de Deus, homens inspirados por Deus, dizendo, olha, retira isso da tua vida, te afasta desse tipo de linguagem, desse tipo de pessoas, te afasta, deixa isso, abandona, rejeita. Por quê? Porque é um mal, gente, é o mal que vai contaminando e vai consumindo e vai destruindo a vida de quem pratica ou quem compartilha com aqueles que praticam isso. Tem gente que vive debaixo de opressão, por quê? Porque a vida é fazer agito e falar mal dos outros. Por quê? Porque toda a verdade vem à tona. Toda a verdade vem à tona. A verdade é a verdade. Paulo disse, nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Então, quando você fala mal de alguém, ou você compactua com isso, você está trazendo um mal sobre a sua vida. E saia daqui com essa clareza, gente. É forte isso, mas eu acho que o que arde cura, como diziam os antigos, né? O que arde cura. Toda pessoa que fala mal, ela está sendo inspirada pelo diabo. Toda pessoa que fala mal, ela é inspirada pelo maligno. Amém? Não é por Deus, não é de Deus. Porque o amor cobre multidão de pecados. A falta do amor descobre, aponta, mostra. O que a gente deve fazer, pastor? Eu vou aceitar o erro? Não. Se você está disposto a ajudar, a ser solução, a ser bênção, você não vai falar da pessoa, você vai falar com a pessoa. Amém? Com a pessoa. Você vai falar com quem pode ajudar a pessoa. É assim que funciona. Você não vai ser omisso. Omissão também é pecado. Mas é claro, eu acho que eu não preciso explicar isso. Estou falando realmente de fofoca. De gente que parece que tem prazer. Parece não, tem prazer em falar da vida dos outros. Parece que tem prazer que os outros caiam. Parece que tem prazer que as coisas aconteçam negativamente na vida dos outros. Que o Senhor tenha de nós muita misericórdia. Amém? Se você se permitiu ser usado pelo maligno, peça perdão nessa noite. Amém? Se você tem se permitido ser usado pelo diabo contra a vida das pessoas, entenda que você está mais contaminado que aquele de quem você está falando. Clame o perdão de Deus nessa noite. Peça perdão, faça como o salmista. O salmista diz assim: Senhor,
põe um guarda na minha boca, para que eu não venha pecar. Faça como Isaías, ele declarou: porque eu sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele reconheceu, o homem de Deus reconheceu que tinha lábios impuros, e também ele habitava no meio de pessoas de impuros lábios. A Bíblia diz que o anjo de Deus pegou uma brasa do altar, e com aquela brasa viva, purificou os seus lábios, e o pecado dele foi perdoado. Amém? Essa mensagem não é para lhe oprimir, essa mensagem é para lhe ajudar. Amém? Essa palavra, gente, não é para nos jogar no inferno, não, é para nos resgatar ao céu. Amém, gente? Você não vem aqui ouvir uma mensagem que te oprime, não é essa a ideia. Se você está com isso na sua mente, isso aí também é do diabo. A mensagem, a palavra de Deus não é para nos condenar, é para nos... Jesus disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Deus quer te resgatar desse lamaçal de pecado. Porque tem muita gente enterrada nessa prática. Prejudicada, contaminada. Que está com o seu interior sendo consumido. Que nem um câncer consome. Assim a pessoa está com a sua alma consumida, sendo consumida pela linguagem que tem. Tem muita gente hoje prejudicada, fruto da sua linguagem. Fale com Deus. Paizinho, obrigado. Obrigado pela tua palavra. Porque o Senhor corrige aqueles a quem o Senhor ama. E o Senhor açoita todos aqueles que têm por filho. Se temos sido corrigidos, se a palavra tem sido um açoite na nossa mente, no nosso entendimento, Senhor, não é o Senhor desistindo de nós, pelo contrário, é o Senhor nos resgatando, é o Senhor nos buscando e nos trazendo de volta para o centro da tua vontade. Senhor, eu quero te louvar pela tua palavra viva, forte, uma palavra que fere o nosso entendimento, mas uma palavra que vem para trazer cura, que vem para trazer libertação, que vem para trazer mudança, e que vem para nos trazer livramento. Senhor, porque a nossa linguagem muitas vezes, e em muitos casos, Senhor, tem sido uma linguagem inflamada pelo maligno, inspirada pelo inferno, tem destruído e tem trazido males. Senhor, tem misericórdia das nossas vidas. Senhor, que assim como aquela brasa purificou os lábios de Isaías, que o sangue do Cordeiro possa nos lavar o nosso coração, porque é dali que vem a inspiração. Que o sangue do Cordeiro possa lavar o nosso coração, possa purificar os nossos lábios, e que nós possamos, ó Deus, transformar a nossa vida, em lugar de maldizermos, bendizermos. Senhor, em lugar de difamarmos, que nós possamos elogiar, em vez de procurar os defeitos, valorizar as virtudes das pessoas. Pai, no nome de Jesus, que possamos olhar o nosso próximo, assim como o Senhor olha, valorizar o nosso próximo como o Senhor valoriza. Senhor, que nós possamos manifestar os frutos do Teu Espírito em nossa vida, e não mais as obras da carne e as obras do maligno. Pai, no nome de Jesus, nós rejeitamos todo o mal, e nós pedimos a Ti, Senhor, primeiro nos convence com o Teu Espírito, depois nos ajuda a andarmos no caminho do Senhor, a nos convertermos de fato e de verdade, e por fim santifica as nossas vidas, para que sejamos de fato e de verdade, novos homens e novas mulheres, recriados em Cristo Jesus, para boas obras. Em nome de Jesus eu abençoo a todos, e peço que a Tua graça nos ajude, porque é um grande desafio, mudar a nossa linguagem.
mas pela tua graça, pela tua ajuda, nós cremos que nós podemos. Ajuda-nos, Pai, em a minha oração, por mim e por cada um dos meus irmãos e irmãs. Ajuda-nos a termos uma linguagem que glorifica o teu nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.